noite! Saudade de fazer uma live. Nossa, tava com saudade de você. Vamos conversar hoje sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar em Objetivo de Desenvolvimento Sustentável? Oi, boa noite! Seja bem-vindo, Carvalho. Carvalho. Ih, a pessoa tá cega mesmo, precisa de óculos. Seja bem-vindo. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? Você já ouviu falar na Agenda 2030? Já? Então vamos bater um papo. Não? Você tá no lugar certo, que a gente vai conversar sobre isso. Como é que tá o meu som? Espero que esteja bem. Dessa vez eu lembrei de ligar. Eu espero que esteja bem. O volume tá bom, então vamos lá. Meu nome é Marta, eu sou artesã, trabalho com artesanato sustentável e sou muito ligada em assuntos de meio ambiente. E a gente está vivendo um momento em que a gente tem que pensar em algumas coisas. Boa noite, Beth! A gente tem que pensar em alguns assuntos. Deixa eu fazer uma retrospectiva histórica para você. Em 2015, a ONU divulgou uma agenda com 17 objetivos que seriam adotados pelos países até 2030, por isso a Agenda 2030, para que a gente conseguisse ter um desenvolvimento sustentável e atingisse uma melhoria no planeta. Boa noite! Esses objetivos, eles representam um apelo do mundo, um apelo global para ações, para que a gente faça ações para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima, garantir que pessoas em qualquer lugar do mundo elas possam desfrutar da paz e da prosperidade. Nossa, isso parece assunto de Miss Universo, né? Mas não é não. Isso é assunto que eu e você temos que nos preocupar. Vocês já escutaram, já ouviram falar sobre esse assunto ou eu estou aqui falando de alguma coisa muito diferente? Escreve aqui para mim se você já ouviu falar sobre o objetivo sustentável. Enquanto você tá escrevendo aí, eu vou mandar para os amigos um aviãozinho chamando o pessoal para a live, que hoje o papo vai ser bem legal. Ouve-se falar que 193 países, entre eles o nosso, o Brasil, assinou esse compromisso com a ONU e os nossos representantes têm até 2030 para erradicar algumas questões. Ai, que bom que você já escutou, Beth, fico feliz. Né? Então a gente sabe que alguns. Boa noite, Fátima. Felícia está aqui. Eu estou falando hoje sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Né? Comecei a falar aqui que isso já vem lá de 2015, é coisa desse século. Né? Na verdade, isso começou lá na Rio 92, mas em 2015 a ONU criou 17 objetivos. E os nossos representantes, os representantes desses países todos, inclusive os nossos, né? Os aqui do Brasil, eles têm que fazer ações para que a gente consiga minimizar a pobreza, proteger o meio ambiente, cuidar do nosso clima, garantir a paz. Mas eu fiquei pensando, será que isso é só coisa para os nossos representantes? Será que eu e vocês, a gente também não tem uma parcela a fazer para que a gente consiga, sim, chegar lá em 2030 com esse caminho andado? E aí eu selecionei algumas ODS, não vai dar tempo de falar das 17, então eu selecionei algumas para a gente conversar. E o meu objetivo aqui nessa live é trazer coisas
fáceis da gente fazer e que podem garantir que esse objetivo seja atendido. Eu separei os seguintes objetivos. O objetivo 1, erradicação da pobreza. O objetivo 5, que é igualdade de gênero. O objetivo 6, água potável e saneamento. O objetivo 10, redução das desigualdades. O 12, consumo e produção responsáveis. O 14, vida na água. E o 16, paz, justiça e instituições eficazes. Separei 7 objetivos dos 17. Né? Depois, se quiser dar uma olhadinha, eu coloco até o site da onde eu tirei esses objetivos para você ter uma noção melhor. Então, bora lá falar dos objetivos? Vamos botar a mão na massa? O objetivo 1, erradicação da pobreza. Eu vou ler o que é o objetivo, ficar mais fácil. Erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Aí você vai falar para mim, Marta, coisa difícil isso. Como é que eu vou conseguir erradicar a pobreza? Né? Minha mãe já dizia, uma andorinha só não faz verão. Mas a gente junto consegue, né? De pouquinho em pouquinho a gente consegue. Então eu separei algumas sugestões de coisas que a gente pode fazer para erradicar a pobreza. Primeiro é ser solidário e voluntário em causas sociais. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Então, primeira coisa que a gente pode fazer para ajudar a erradicar a pobreza é ser solidário e voluntário em causas sociais. Qualquer causa social. Né? Você pode ajudar na sua igreja, você pode ajudar em outros lugares. Por exemplo, eu faço parte de um grupo escoteiro. Né? Mas independente de eu fazer parte de um grupo escoteiro, eu participo sempre de campanhas de doações. Né? Sempre que eu consigo dar um pouquinho do que eu ganho, do que eu tenho a mais, eu divido com o outro. Você pode aliar-se a projetos sociais e apoiar as organizações não governamentais. Existem várias ONGs sérias, né, que fazem um trabalho muito legal em comunidades. Ah, Marta, mas eu não consigo chegar na comunidade. Poxa, mas você não tem um computador velho aí que não usa mais? Doa para essa comunidade. Tem coisas que você pode fazer, pequenas coisas que você vai dizer, isso é muito pequeno, mas que vai chegar lá na frente é muito grande. Você pode ajudar, se você é empresário, a incluir e capacitar pessoas de baixa renda no mercado de trabalho. Então, assim, se você tem uma empresa e você precisa de mão de obra, por que não capacitar essas pessoas e trazê-las, incluí-las? Né? A gente fala tanto de inclusão, trazer para junto. Né? Se você trabalha com tecnologia, por que não você criar tecnologias acessíveis para essas pessoas? Boa noite, Alexandre. Né? Então, fazendo essas pequenas coisas, a gente já consegue chegar lá em 2030 e já está um caminhozinho para erradicação da pobreza garantido. Então, vou repetir. Ser solidário, ser voluntário, aliar-se a projetos sociais, apoiar ONGs, incluir pessoas de baixa renda no mercado de trabalho, capacitar essas pessoas. Poxa, eu tenho uma empregada, por exemplo, que só tem o fundamental. Por que eu não posso incentivá-la para que ela chegue pelo menos ao nível médio, faça uma faculdade? Por que não? Só porque ela é uma empregada? Não vejo empecilho nenhum nisso. Né? Existem tantos projetos que ensinam à noite, não vejo problema nenhum. Um outro objetivo que eu acho que a gente tem que olhar muito, que está muito atrasado, é o de igualdade de gênero, o objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A gente vive hoje no Brasil um número grande de feminicídios, um grande número de
violências contra mulheres, né? E a gente fica muito triste com isso, mas assim, não adianta só ficar triste. A gente tem que agir. E eu separei aqui algumas coisas que a gente pode fazer para agir. Gente, se eu estiver falando muito rápido, escreve aqui, pede para repetir. Se você faz alguma coisa diferente disso que eu falei aqui, né? Que acrescente, pode escrever aqui. Que apesar de eu estar sem óculos, eu vou fazer um esforço muito grande para ler o que você escreveu, tá? Então, o que que a gente pode fazer para virar essa questão e ter uma igualdade de gênero? Primeira coisa, mudar esse machismo estrutural que a gente vive, né? A gente, mesmo independente do meu sexo, se eu sou mulher, se eu sou homem, nós temos uma cultura machista. E eu me policio, eu tiro isso por mim, eu me policio muito, né? No que eu falo, hoje, por exemplo, né? Eu tô com uma roupa de barriga de fora. Não sei se dá pra vocês verem que eu tô com a barriga de fora, né? Aí brincaram comigo, assim, olha só, depois apertam a barriga aí. Aí eu ri, né? Mas assim, qual o problema de eu estar com a barriga de fora? A gente estava num calor danado hoje aqui, né? Nenhum problema. Qual o problema de uma mulher botar numa mini saia? Nenhum problema. Aí a gente pensa na coisa da foi violentada porque estava andando de noite na rua, porque estava de mini saia, porque estava bêbada. Mas homens andam de short, de sunga, bêbados, de madrugada e ninguém estupra. Sim, a culpa não é da vítima, né? A culpa é do caráter da pessoa que faz a violência. Então, mas a gente, no primeiro momento, normalmente, se a vítima é uma mulher, a gente culpa. Então, a gente tem um machismo estrutural que a gente tem que olhar, fazer um meia-culpa e tentar mudar isso. Essa é a primeira ação que a gente tem que fazer para começar a falar de igualdade de gênero. Deixar de romantizar a fragilidade feminina, né? É claro que, se me comparar a mim com um homem, ele tem mais força física do que eu, com certeza. Apesar que a gente hoje vê mulheres que têm muito mais força física do que homens. Mas eu não sou frágil por causa disso. Ai, é tão bonita, olha só. Não, não é. Vamos deixar de romantizar isso. E vamos respeitar a diferença. Existe uma diferença, sim. Falei aqui de uma diferença física. E tudo bem, a gente respeita e vida que segue. E uma coisa que a gente tem que falar, já que a gente está falando de eleições, né? A gente viveu um momento de eleições, é começar a valorizar as mulheres nos cargos políticos. Sim, votar em mulheres, sim. Mulheres são tão competentes quanto os homens para votar. A gente teve agora aqui um exemplo disso, né? Entre todos os outros candidatos a presidente, a que mais assim chamou a atenção das pessoas foi uma mulher, foi a Simone. Então, assim, mulheres são competentes, sim. Podem galgar cargos políticos, sim. Podem chefiar empresas, sim. E tá tudo bem, assim. Não é porque é homem merece ser político, merece um cargo maior. Não. A capacidade independe do cromossomo X ou Y. Comunicar situações de violência. A gente tem o número 180, que é específico para violência feminina. Então, comunicar, sim. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. A gente vê vários relatos de mulheres que são salvas em situações porque um vizinho escutou e interferiu. Então, a gente vai, sim, meter a colher. Valorizar o trabalho da mulher em programas de diversidade, aquilo que eu falei do cargo, né? Competência não tem a ver com cromossomo. E apoiar as mulheres e sensibilizar que elas assumam postos de trabalho que foram ocupados por homens. Né? Empoderar, a gente fala muito do empoderamento, vamos fazer isso mesmo.
né? Vamos fazer com que as mulheres saiam desse lugar de vítima, de frágil, e sejam seres humanos capazes de conquistar coisas, de ter seu próprio dinheiro, né? De ser um ser humano produtivo, né? Porque, mais uma vez, competência não tem a ver com cromossomo. Então, são coisas diferentes, né? O que eu tô falando para vocês está muito assim esquisito, porque esse assunto é um assunto que eu, assim, me chama muita atenção e principalmente esse objetivo 5 que é da igualdade de gênero, é um assunto que me, me bate forte, né? Eu trabalho assim, não quero, eu quero conquistar as minhas coisas, eu quero igualdade, eu quero. É claro que tem coisas que não dá, o que eu falei, né? Nós temos as diferenças, vamos respeitar as diferenças sim, mas na pluralidade, na diversidade, a gente ganha mais do que na coisa homogênea pasteurizada. Então, esse é um objetivo que eu corro atrás, principalmente quando eu falo de empoderar as mulheres, de mostrar que elas são capazes. Isso eu corro atrás. Boa noite, Rosana. O objetivo 6: água potável e saneamento. O que isso tem a ver comigo, Marta? Você tá louca? Eu não trabalho com a SEG, com a SEDAI. O que eu tenho a ver com isso? Né? Com a SEG não, perdão. Com a Rio, com a Águas do Rio, que é a antiga SEDAI. O que isso tem a ver comigo? Esse objetivo, ele busca assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. O que eu posso fazer aqui na minha casinha, no Rio de Janeiro? Eu posso reduzir o desperdício da água na hora do meu banho, por exemplo, né? Na hora que eu estou lavando a louça, na hora que eu vou escovar o dente, entre outros momentos. Na hora que eu estou tomando banho, eu vou passar o shampoo, eu posso fechar minha torneirinha, passar meu shampoo, ensaboar, abro o chuveiro e tiro o sabão e o shampoo. Eu posso, enquanto eu estou escovando o dente, a bica está fechada. Eu posso ter um copinho do lado da minha pia, onde eu encho o copinho com água, escovo o meu dente, faço o meu bochecho. Isso eu estou reduzindo o uso da água. Eu não preciso, só porque eu tenho água encanada, eu vou gastar água torta e direito. Não, vamos ter um pouquinho de consumo consciente, vamos ter um pouquinho de pensar no outro e pensar na gente mesmo, porque se a gente usar a água toda, vai acabar, né? A gente pode reutilizar água sempre que possível. Por exemplo, quando eu vou lavar minhas cápsulas, se você já viu algum videozinho meu lavando, eu normalmente uso a água da máquina de lavar, né? Eu enfio as cápsulas todas do tanque. Quando a água da máquina de lavar, aquela água com sabão, sai, eu dou uma lavada nas cápsulas. Eu dou a primeira lavada nelas de cápsula para tirar o café. Isso é reuso de água. Eu posso pegar essa água e, em vez de pegar a mangueira para varrer a minha calçada, eu posso jogar a água ali. Já está com sabão, é só dar uma esfregadinha. Eu posso ter cuidado com vazamentos, e aí eu vou reparar, se eu ver se assim, bica pingando a noite inteira, se está tendo vazamento, se assim, o meu hidrômetro está marcando mais do que eu gasto, pô, tem alguma coisa errada. Vamos verificar. Reaproveitar a água da chuva. Tem muita gente que consegue fazer isso. Nem todo mundo consegue, mas assim, é uma possibilidade. E ensinar aos outros hábitos de redução de desperdício, que é mais ou menos isso que eu estou fazendo nessa live, né? Eu estou te dando dicas de como você pode reduzir o consumo de água, como é que você pode reaproveitar a água. Então, assim, não consigo fazer nada dessas coisas, não consigo reaproveitar a água, não tenho máquina de lavar, não. Mas eu posso ensinar para o outro. Eu posso ter hábitos e passar esses hábitos para as pessoas. Ou numa live do WhatsApp, ou num papo de bar.
Ou quando estou na fila do ônibus, na fila do pão, na fila do banco, eu posso conversar com as pessoas e passar essas mensagens para elas. E aí a gente ensina. Gente, vocês estão muito quietinhos. Eu estou falando rápido demais. Agora eu fiquei preocupada, vocês estão muito quietinhos. Já vi os coraçõezinhos subindo aí, já fiquei até feliz aqui. Mas vocês estão muito quietinhos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, só colocar aqui, escreve aqui para mim, tá? Que aí eu vou respondendo. O objetivo 10. Redução das desigualdades. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Como é que a gente pode fazer isso? Começar ensinando dentro da casa da gente duas coisas importantíssimas: solidariedade e cidadania para os jovens e até para os mais velhos também, relembrando algumas coisas, né? Para os mais velhos, a gente pode conversar dentro de casa e ensinar. Ah, vi uma matéria legal no Instagram, no jornal. Compartilha com as pessoas de dentro de casa. A gente aprende mais olhando o outro fazer do que só falando. Mas assim, as pessoas têm que falar também e fazer. Como eu falei de solidariedade, a gente tem que utilizar muito a empatia, a tolerância e principalmente o respeito. Com essas 3 coisinhas, empatia, tolerância e respeito, a gente já resolve alguns dos objetivos sustentáveis, inclusive aqueles 5 da igualdade de gênero, né? A gente igualando os gêneros, a gente diminui a discriminação, a gente inclui. Então, a gente ter respeito pelo que é diferente da gente, é respeitar o costume do outro povo, é respeitar os pensamentos, a identidade, a cultura, o físico. É respeitar o outro como um ser humano deve ser respeitado. Assim como eu quero ser respeitada, eu tenho que respeitar o outro. Você pode, na parte da solidário, doar alimentos, doar roupas e bens para as pessoas mais necessitadas. Você pode participar de projetos sociais. Você pode incentivar e ensinar as pessoas sobre o melhor uso, né, da nossa comunidade, das coisas da nossa comunidade, né, dos espaços ao ar livre. E você pode, né, se você tem essa possibilidade, ajudar na inclusão digital. A pandemia mostrou pra gente que a gente depende muito do digital, né? Mas eu não tô falando pra você ensinar pro cara lá da esquina, não. Dentro da tua própria casa. Sua mãe sabe usar um WhatsApp? Seu pai sabe usar um Instagram? Sua irmã sabe fazer compra pela internet? Sua empregada precisa pagar algumas coisas no banco? Ela sabe como fazer? Falando das pessoas próximas, né? Não precisa ir dar aula de Instagram para ninguém, dar aula de... né? É para as pessoas que estão pertinho, para sua mãe, para seu irmão, para você mesmo, assim, pede para ajuda para alguém, né? Eu não sou boa em alguma coisa que preciso de ajuda. Então, a gente vai igualando e vai reduzindo as desigualdades. O objetivo 12. Consumo e produção responsáveis. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Eu falo muito de consumo sustentável. Consumo consciente. Falo muito sobre isso. Assim, eu preciso comprar isso. Eu preciso realmente trocar a minha caneta se ela ainda está cheia, está me servindo. Eu preciso trocar o meu celular porque saiu um novo, saiu o iPod novo. Não preciso. O meu ainda está servindo.
como é que eu descarto o meu celular, como é que eu descarto a minha caneta, como é que eu descarto as coisas que não me servem mais. Então, propus algumas ações aqui. Primeiro, reduzir o desperdício. Eu dou sempre um exemplo eu adoro comer tomate. Eu como um tomate por dia. Então, eu vou sempre no domingo fazer compra. Então, eu compro 6 tomates. 7 tomates, né? Vamos botar fechar a semana. 7 tomates. Mas aí eu chego lá, tá uma promoção, uma dúzia de tomates. Eu só vou comer um por dia. Eu preciso comprar 12. Eu não posso comprar só os 7. Eu comprando só os 7, possibilito que outra pessoa compre tomate e possibilito que esses tomates não estraguem na minha geladeira, porque eu só como 7. Então, reduzir o desperdício é assim, então você não consumir. Consuma aquilo que é necessário para você. Quem assistiu o desenho do Mowgli, lembra que o Balu falava, necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Então, vamos comprar aquilo que é necessário para a gente. Uma coisa que também é reduzir o uso de embalagens. Você sabia que algumas lojas de grãos, você pode levar o seu potinho e ele vai pesar o seu potinho, vai tirar esse peso e aí vai colocar as coisas no seu potinho, você traz o seu potinho para casa e você não vai pagar o valor a mais? Pois é menos embalagem sendo produzida, é menos embalagem no meio ambiente depois. Evitar a troca de celular com frequência sem necessidade. Utilizar uma sacola de pano, a famosa eco bag. Doar alimentos, roupas, sapatos e acessórios para bazares, para brechós, né? Mas sempre lembrando, quando você fala em doar alimentos, roupas, sapatos, é coisas em bom estado. Não vai doar uma coisa que você não serviria mais para você, porque não serve mais para ninguém, você vai doar. Não, você doa porque não serve para você, mas pode servir para outra pessoa. Consumir alimentos orgânicos e livres de agrotóxicos. Reaproveitar alimentos da forma que for possível. Eu fui a um evento há pouco tempo atrás e a mesa toda, o cardápio, era alimentos utilizados em todas as suas formas. Eu comi uma tortilha de casca de banana, que quando você olhava, você achava que parecia aquele negócio de berinjela, mas não era. Quando você provava, ela tinha um leve sabor de sardinha, mas não era casca de banana, era uma delícia. O bolo feito com a laranja inteira, aproveitou casca, aproveitou bagaço, aproveitou o suco, estava uma delícia. Então você pode reaproveitar. Tem um comercial da televisão que a menina faz os chips com a casca da batata. Então você pode reaproveitar os alimentos. Dá preferência para os produtos locais e descartar os resíduos de forma correta. No mínimo, lixo orgânico no orgânico, lixo seco no lixo seco. Evitar misturar, né? Se puder separar garrafa PET, plástico, né? Vidro, alumínio, aí a Ruivinha aqui vai ficar mais feliz ainda com você. Mas se você já separa lixo orgânico, que vai para a compostagem, e o lixo seco, já está valendo. E, por favor, reduzam o consumo de descartáveis. Eu não estou dizendo para não usar, porque tem hora que ele é necessário, né? Mas assim, se você trabalha e você levanta, bebe água muitas vezes, tem uma canequinha, eu tô aqui com a minha canequinha, né? Eu tenho um kit que é copo, talher, canudo, guardanapo. Você não precisa ter esse kit inteiro, mas assim, na tua mesa de trabalho tem uma caneca, que depois você passa uma aguinha e pronto. Você não gasta. Se você beber 10 copos d'água no dia, são 10 copinhos descartáveis indo para o meio ambiente. Pensa nisso.
E como a gente está falando de água, eu vou para o objetivo 14. Vida na água. Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, reduzindo o consumo de peixes em extinção. Se a gente sabe que aquele peixinho tem poucos, não vamos comer. Diminuir a prática de pesca predatória. Reaproveitar e destinar corretamente o óleo de cozinha. Né? Se aquele ditado, água e óleo não se misturam, né? Então, existem lugares aqui no Rio, por exemplo, eu não sei de onde você está, mas assim, aqui no Rio, a Light recebe a garrafa PET cheia de óleo e você reduz na tua conta. Algumas instituições recebem a garrafa com óleo que vira sabão, vira alguma outra coisa. Então, procura algum lugar para você descartar. Não joga no ralo, não, pelo amor de Deus. Né? Espera esfriar um pouquinho. Acabou de fazer aquela fritura, aquela batata frita bem gostosa. Espera esfriar, coloca numa garrafa PET, vai armazenando até encher a garrafa e entrega para algum lugar. Quando você for fazer passeios para praia, né, passeios de barco, né, lembra de tudo que você levar, volta com você. Leva um saquinho de lixo, um saquinho plástico, ele não ocupa lugar na bolsa. Né? Você dá um nozinho nele, ou então tem gente que dobra, que ele fica um triângulo pequenininho. Leva na bolsa. E aí, né, o canudinho, que a latinha o cara vai até passar e levar, mas o canudinho, o biscoito que você levou para as crianças, o copo descartável que você usou, vai ficar na praia? Tem que ficar na lata do lixo, né? E pelo menos aqui nas praias do Rio, existem latões bem grandes, laranja, que é para você ver, você jogar o seu lixinho ali. Né? A mesma coisa, o coco, que a gente bebe, agora tá chegando o verão, uma delícia beber aquela água de coco. Ele não tem que ficar na areia, ele tem que ir para a lata do lixo, tá? Então, vamos cuidar um pouquinho das nossas praias. A gente tem um serviço da Colube que faz o possível, mas vamos ajudar também, né? O objetivo 16. Esse aí vocês vão dizer que parece coisa de Miss. Mas é paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Como é que eu posso fazer isso? Esse objetivo aqui parece tão distante da gente, né? A gente não tem poder. Como é que eu vou querer fazer a paz? Então vamos começar. Eu separei aqui algumas atitudes que a gente pode fazer, algumas ações. Ser voluntário em sua igreja, por exemplo. Né? Eu já falei, eu sou chefe num grupo escoteiro. Né? E a minha maior felicidade é conseguir ajudar esses jovens a serem melhores cidadãos lá na frente, a cuidarem do meio ambiente, a pensarem, a lidarem com a diversidade, a lidarem com a espiritualidade. Esse é o meu maior presente. E nisso eu vou ensinando e vou aprendendo com eles. Então, seja voluntário. Realizar campanhas da cultura da paz. Né? É preciso todo mundo andar armado. É preciso você brigar toda hora. Quando você chega, alguém tá irritado do teu lado, isso contamina. Se policia. Às vezes assim, não é nem com você, você tá de boa, assim, a pessoa tá irritada. Se você tentar não entrar no embate, isso já é um caminho para a paz. Como eu falei lá, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Então, vamos denunciar a violência contra a criança, contra mulheres. A gente tem
o 180, que é a polícia específica para mulheres, tem o 190, que é a polícia geral. Se você, mulher, sofre violência, tem algumas formas de você pedir ajuda. Tem um X que você faz na mão com batom. Você pode ir numa farmácia, pegar um batom e fazer, a pessoa vai entender. Você pode ligar para um 180 e pedir socorro. Você pode pedir socorro na janela. E você que não está do outro lado, é o vizinho, ajuda, né? Denuncia. E aí a gente tem as questões de violência doméstica, abuso sexual, tráfico humano. Vamos explicar para as pessoas que isso não é bom, que isso não é legal, né? Vamos nos posicionar contra isso. Divulgar e conhecer a Lei Maria da Penha, né? Ela não é só para se a mulher apanha, ela trabalha com outros tipos de violência, a violência financeira, a violência psicológica, que às vezes o cara não bate na mulher, mas ele tem todo o dinheiro da casa e essa mulher não tem um tostão para comprar um remédio para dor de cabeça. Ela depende exclusivamente desse homem para ter o dinheiro, né? E às vezes ela tem os bens, ela tem como ter o dinheiro, mas ela recebe o salário dela, mas o salário dela é pego por ele, né? A violência psicológica, esses homens destroem o emocional dessas mulheres, colocam elas tão lá para baixo que elas são consideradas, elas mesmo se acham burras, estúpidas, feias, incapazes. Então, tem outros tipos de violência que a Lei Maria da Penha fala. E a gente, como bom cidadão, cumprir a lei seca. Naquela história de se beber não dirija. Pois é, se você beber, vai de Angélica, vai de táxi, né? Pega um Uber, vai de qualquer coisa. Ou então não bebe, seja o amigo da rodada que não bebe. Então, fazendo isso, a gente já consegue ir no caminho da paz. Gente, eu separei só esses 7, como eu falei para vocês, são 17. Eu poderia ficar falando aqui mais um monte, mas vocês estão muito quietinhos, isso me deixa... Eu não sei se eu falei coisas que mexeram demais com vocês ou deixei vocês pensativos. Eu espero que eu tenha cutucado sim, que eu tenha dado umas sacudidas e ponha vocês para pensarem. E com esses exemplos todos, com essas possibilidades de ação, eu mostro para você que não é tão difícil a gente chegar nesses objetivos. É só a gente se posicionar e agir. Espero que vocês tenham gostado da live. Vou tentar deixar gravada aqui, acho que Mark Zuckerberg vai permitir, né? Que ele tem permitido todas, essa ele também vai permitir. Tenham uma excelente noite. E vamos correr atrás, porque eu quero um planeta bom para morar hoje, não é lá em 2030 não. E eu acho que você também quer, né? Um planeta bom para morar hoje. Então, vamos começar a agir. Se você já faz alguma dessas coisas, tem mais um monte de coisa para você fazer. Se você não faz nenhuma delas, começa a fazer. Escolhe uma. Aí depois que você tomar hábito, você pega mais uma. Tomou hábito, pega a outra. São, né, Rosângela? São assuntos bem importantes. E eu concordo com você. A gente tem que replicar, tem que falar. Para que... Porque quanto mais assim a gente fala, mais a gente para pensar no assunto e vê que tem um monte de outras coisas para fazer. Quando eu fui pesquisar algumas coisas para fazer, porque tinha coisas que eu falei assim, gente, esse da paz mundial eu falei, gente, como é que eu consigo a paz mundial? Né? Eu, Hellis, mortal aqui, né? Formiguinha, como é que eu consigo? Aí eu comecei a ver que tem coisas que eu posso fazer assim. Até o fato de eu estar trazendo esse assunto para vocês, estar cutucando em vocês, é uma forma de propor, olha, vamos tentar.
Vamos olhar, vamos cuidar dos nossos seres humanos que estão pertinho. E aí é que nem você jogar uma pedrinha na água. Você joga a pedrinha e ela vai fazendo, vai reverberando, né? Então é mais ou menos isso que eu desejo para vocês. Que a pedrinha que eu joguei hoje reverbere no coração e na consciência de vocês e que a gente consiga fazer um mundo melhor hoje. Beijo grande, boa noite!